Olá, pessoal. Meu nome é Bruna. Eu faço parte da equipe do Artia, né? Para quem não sabe, toda quarta-feira nós temos webinars ao vivo, né, às 16h30. Então, se puderem estar participando dos próximos também, né, fiquem à vontade, sempre com temas diferentes relacionados à gestão de projetos, ok? Então, vamos lá. Hoje o tema que eu trouxe para vocês, né, elaborando o seu plano de projeto pela primeira vez. Por onde começar? Então, essa é a dúvida de muitas pessoas, né? Para quem está estudando, para quem começou a trabalhar nessa área agora. Então, vamos lá, né? Conhecer um pouquinho mais esse tema. Afinal, o que é plano de projeto? O plano de projeto, também conhecido como plano de gerenciamento de projeto, é um documento que formaliza todo o planejamento para executar, controlar e encerrar o projeto. Através dele, é possível saber qual o motivo, né, qual o objetivo do projeto, quais os custos, tempo estimado, quais recursos serão envolvidos para a execução e muito mais. Por se tratar justamente de uma parte tão importante do projeto, que servirá como um guia para tudo que virá depois, a elaboração do plano de projeto pode ser um tanto quanto complexa. Mas para te ajudar com isso, né, vou te explicar de uma forma prática e simplificada como criar um plano de projeto em apenas 3 passos. Vamos lá? Então, como criar um plano de projeto? A 6ª edição do PMBOK, Guias de Boas Práticas para Gerenciamento de Projetos, traz o desenvolvimento do plano de gerenciamento de projeto como um processo da área de gerenciamento da integração do processo. Sendo assim, o guia descreve quais as entradas, ferramentas e técnicas e as saídas deste processo. Olha só, para vocês entenderem melhor, eu coloquei a imagem aqui, né, que fala os itens referente, então, a entradas, ferramentas e técnicas e saída, que são os 3 passos, né, de uma forma bem simples, né, para vocês entenderem sobre criar um plano de projeto. A gente vai dar uma olhadinha em cada item desse agora. Então, sobre as entradas, né? O que a gente teria dentro das entradas? Primeiramente, o termo de abertura do projeto, né? O primeiro elemento para desenvolver o plano de projeto é o termo de abertura do projeto. Trata-se do documento que autoriza o início do projeto e contém as suas principais informações, como o nome, necessidade do projeto e quem será o gerente de projetos. A equipe de projetos, liderada pelo gerente, se reunirá para analisar e detalhar esse documento, que servirá como base para todo o plano de gerenciamento. Tá? O segundo item é as saídas de outros processos. O PMBOK possui 10 áreas de conhecimento e gerenciamento de projetos, e cada uma delas apresenta um plano de gerenciamento específico, chamados planos auxiliares. Esses planos são integrados e consolidados como um subplano do plano de projeto. Aqui cabe destacar que, uma vez que os planos auxiliares estão integrados ao plano de gerenciamento, eles não poderão ser modificados sem antes terem essas modificações aprovadas pelo gerente de projetos, ok? Além disso, é importante entender que nem todos os projetos terão 10 planos auxiliares para cada área de gerenciamento. Isso dependerá da sua complexidade. Por exemplo, em projetos de baixa complexidade, talvez não será preciso ter um plano de gerenciamento dos riscos, né, que a gente vai falar daqui a pouquinho também. O terceiro item, fatores ambientais da empresa. Os fatores ambientais da empresa são elementos da própria organização que podem influenciar o desenvolvimento do plano do projeto, como, por exemplo, governança corporativa, restrições legais da instituição, infraestrutura e cultura organizacional. Ok? Esses fatores precisam ser levados em consideração na hora da elaboração do plano, porque podem representar restrições ao gerente de projetos. Por exemplo, qual a política de qualidade da organização? E por último, do item das entradas, a gente tem os ativos de processos organizacionais. Eles são informações dos processos da organização, que podem influenciar o desenvolvimento do plano de gerenciamento do projeto. Um ativo de processo organizacional pode ser, por exemplo, informações históricas de outros projetos já realizados na organização. Indo para o segundo passo, ferramentas e técnicas, o que a gente precisa saber aqui, né? Ferramentas e técnicas são instrumentos e procedimentos para auxiliar a execução de alguma atividade dentro do projeto.
Então, no caso de desenvolvimento do plano, as ferramentas e técnicas auxiliam a envolver as partes interessadas para coletar e analisar informações que vão compor o documento. São eles: opinião especializada, né? A opinião especializada consiste em contratar agentes externos com conhecimento especializado para auxiliar no desenvolvimento do plano do projeto, como, por exemplo, um outsourcing, especialista em gerenciamento de projetos. A técnica de opinião especializada pode auxiliar a determinar quais recursos humanos serão empreendidos na execução dos projetos e quais habilidades eles devem ter, e determinar quais são os processos de gerenciamento necessários no projeto. Ok? O segundo item ali do nosso passo, né, de ferramentas e técnicas é a coleta de dados. Coleta de dados consiste em técnicas que podem ser utilizadas pela equipe de projetos para buscar soluções para problemas, discutir a abordagem de gerenciamento de projetos, a integração do projeto e muito mais. Algumas técnicas de coleta de dados são o brainstorm, que é uma dinâmica em grupo, né, que tem o objetivo de reunir novas ideias para o projeto. Lista de verificação, que seria um checklist que auxilia o gerente de projetos a confirmar se todas as informações indispensáveis ao projeto estejam disponíveis no plano. Grupos de discussão, né, reuniões com as partes interessadas para discutir pontos específicos. Entrevistas, que são questionários realizados com as partes interessadas para obter informações que irão compor o plano de projeto. Habilidades interpessoais e de equipe são um conjunto de habilidades que o gerente de projetos deve ter, né, ou desenvolver para liderar o desenvolvimento do plano do projeto. As principais são gerenciamento de conflitos, né, habilidade de resolver divergências entre a equipe que está desenvolvendo o documento, facilitação, habilidade de driblar obstáculos e orientar as partes que estão envolvidas no desenvolvimento do projeto para chegar à resolução dos problemas juntos. Gerenciamento de reuniões, seria gerenciar as reuniões para que sejam claras e objetivas, né? Por último, ali as reuniões, né? Que fala no nosso segundo passo, que são utilizadas para decidir detalhes do plano de projeto e envolver as partes interessadas nesse processo. Elas são importantes principalmente para marcar o início e fim do processo de desenvolver o plano. E por último, as saídas, né? Dentro de saídas, nós temos o plano de gerenciamento de projeto, né? Que seria depois de coletar todas as entradas e utilizar as ferramentas e técnicas, você dará origem ao plano de gerenciamento do projeto, que vai conter as informações básicas sobre o projeto, os planos auxiliares, as linhas de base, de custo, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, né, cronograma e escopo, e alguns componentes adicionais que serão necessários ao seu projeto, como o ciclo de vida do projeto e o plano de gerenciamento das mudanças. Então, dessa forma, a estrutura do plano do projeto poderá ser, por exemplo, né, quais os itens que eu vou precisar ali no meu plano do projeto. Título do projeto, nome do gerente de projetos, o nome do patrocinador ou cliente que solicitou o projeto, justificativas, objetivos, aspectos gerais do gerenciamento do projeto, o ciclo de vida do projeto, o gerenciamento do escopo, gerenciamento do cronograma, gerenciamento dos custos, gerenciamento da qualidade, gerenciamento das aquisições, das comunicações, gerenciamento de risco, gerenciamento das partes interessadas, gerenciamento dos recursos, gerenciamento da integração, referências e anexos, ok? Os itens necessários. Alguns projetos são mais complexos que outros e, portanto, precisam de um plano mais detalhado, que contém as informações necessárias para orientar o projeto. Mas, de modo geral, todo plano de gerenciamento de projetos deve responder às seguintes perguntas: o que é o projeto? Quando ele vai acabar? Qual o seu custo estimado? Como ele será feito e qual o trabalho necessário para executá-lo. Eu havia comentado com vocês sobre a linha de base, certo? Bem, são 3 linhas de base que compõem o plano de gerenciamento do projeto. A linha de base do cronograma, do escopo e dos custos. Cada uma dessas linhas fornece uma projeção inicial, tanto do cronograma, do escopo e dos custos, e devem ser formalizadas no plano e monitoradas durante o projeto. Os passos mencionados aqui podem ser adaptados, bem como os itens do projeto,
Afinal, nem todas as etapas precisarão ser executadas minuciosamente, dependerá das necessidades do seu plano de projeto. De qualquer forma, você precisará ter o plano sempre em mãos e consultá-lo, para verificar se o cronograma, os custos e as demais áreas de gerenciamento estão sendo executadas de acordo com o previsto, além de disponibilizar esse documento para as partes interessadas. Tudo isso parece bastante trabalhoso, né? Mas se a gente te contar que o Art, o nosso software de gerenciamento de projetos, pode facilitar tudo isso para você. Com o Art, você pode organizar todo o seu projeto de acordo com as linhas de base formalizadas no plano de gerenciamento, e assim é possível comparar o estipulado com o já realizado. Além disso, com o nosso software é possível disponibilizar o plano de projeto para todas as partes interessadas e centralizar o controle e a comunicação do projeto em uma só ferramenta. Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho, então, como que seriam algumas telinhas do Art sobre uns itens que a gente comentou aqui, né, do plano de projeto. Então, olha só que bacana. Aqui eu tenho a capa de um projeto, né, para vocês verem mais ou menos o que a gente comentou. Título de projeto, número do projeto, né, tipo, descrição, categoria, justificativa, premissas, restrições. Aí vem a parte de prazos, né, projeto, início, término estimado, esforço em horas da quantidade que será necessária para a execução. A parte de custos, né, tanto de receita quanto de gasto, então você pode estar cadastrando tanto, né, e cadastrando e controlando a receita e gasto, depois você consegue estar consultando a margem desses valores, né, acompanhar o andamento, então, bem bacana aqui. Nós comentamos sobre as etapas do projeto, então aqui no Art você pode cadastrar também, né, aqui dá o teu projeto, aqui você pode adicionar as etapas, como se fosse em pacote de trabalho, né, aí você pode ir acompanhando etapa por etapa. Outra coisa bacana que o Art disponibiliza também é o cronograma, né? Através do Gantt avançado. Então, é bem bacana também, onde você acompanha as etapas do projeto, as atividades, né? As datas e como que está o andamento aqui do cronograma do projeto. Como eu tinha comentado para vocês sobre a linha de base, então, por exemplo, eu fiz aqui o planejamento do meu cronograma inicial, né? Em algum momento, alguma atividade aqui atrasou. E por conta dessa atividade que atrasou, vai influenciar no restante de todas as outras atividades do meu projeto. Aí eu já sei que elas não vão ser entregues no prazo. Então, eu vou precisar o quê? Reprogramar o meu cronograma. Mas chegando no final do cronograma, né, do projeto, eu vou precisar justificar por que ele alterou a data final, né, do que tinha sido planejado inicialmente. Então, para isso que serve a linha de base. É como se eu salvasse o meu cronograma inicial, né, fosse uma foto do meu cronograma inicial, aí eu salvasse ele em até 10 linhas de base, eu posso ter aqui no Art, e no final eu faço um comparativo da minha linha de base salva, né, com a real. Dessa forma eu consigo justificar em que momento aqui dentro do projeto que eu precisei reprogramar meu cronograma, né? Qual foi a atividade, quem que era o responsável da atividade que acabou atrasando ela, e a gente precisou fazer essa reprogramação aqui do cronograma. E tem também a gestão de riscos, né? Que eu comentei para vocês também na nossa apresentação. Então, gestão de riscos, né? Se você trabalha com isso nos seus projetos, você pode vir aqui cadastrar ele, qual que seria o risco, qual é o tipo desse risco, né? Nesse exemplo aqui ele é uma ameaça. E aqui tem análise tanto qualitativa, né? Quanto a quantitativa, para você ter esses indicadores aqui da sua gestão de riscos. Tá? Bem bacana também. Qual que é o impacto financeiro, né? Então, para quem vai trabalhar aí numa gestão de projetos no método tradicional, vai utilizar bastante desses itens aqui também, ok? Então, seria isso por hoje, pessoal. Agradeço a participação de todos. Qualquer dúvida, se desejarem entrar em contato conosco, né, podem estar enviando para o comercial@artia.com. A gente vai estar